Oi, gente, boa tarde a todos. Estamos aqui iniciando uma nova jornada desse ano de 2020. Professor Robson, esse ano de 2020 promete muita coisa boa. Dentre eles, ser o ano das trabalhando junto. Acompanho ele, o profissionalismo, o trabalho dele. E a gente vai fazer um bate-papo bem legal. Chegou ele aí, professor Robson. Boa tarde, meu amigo. Boa Tá tarde, tudo escutando? bem? Tudo bem, Vlad? Tô sim. Tudo bem, Vlad? Tudo bem, gente? Oi, professor, tá tranquilo? Tá me escutando? Tá falhando um pouco, talvez seja a minha internet. Você tá em internet em casa, né? Eu acabei mudando, porque aqui no quarto a conexão não é das melhores. Mais Mas agora importante é ficou bom, que a agora gente ficou bom. tá junto aí. Então, pessoal, queria que vocês convidassem mais pessoas para estar conosco aqui nessa jornada. Tem um aviãozinho aqui embaixo. Aperta esse aviãozinho, vai aparecer uma lista de pessoas quem você gostaria de presentear com essas informações. Porque o que a gente vai falar hoje aqui é muito rico. Nós vamos falar sobre respiração para torná-la ela consciente e para trazer os benefícios dessa respiração consciente para a sua saúde, para elevar o estado mental. Antes disso aí, professor Robson, eu gostaria que você se apresentasse para que o pessoal lhe conhecesse, quem é você, quanto tempo você trabalha já aqui na área. Vamos lá? Então, bom, professor Robson, educador físico e professor de yoga. Na verdade, eu atuo nas duas frentes, né? A busca pelo yoga começou como uma atividade terapêutica para me ajudar a conter um pouco aquilo que a sobrecarga do trabalho exagerado causa no corpo. E aí, quando eu me vi, eu estava trabalhando com yoga, né? Legal. E aí eu faço uso das duas atividades, das duas profissões e Elas se, conecto as duas coisas elas se porque elas se complementam. complementam. Elas se Isso complementam. mesmo. Top demais. Quantos anos já na área, professor? Na área de educação física são 26 anos. Essa E na área experiência. de trabalhar e com yoga, assim, na verdade, eu conheço yoga desde 2005 e trabalho com yoga há 13 anos, mais ou menos. Experiência você tem de sobra. É isso aí. É, Professor, agora, nesse nosso bate-papo, quando eu lhe sugeri para a gente falar sobre respiração, por mais que seja um ato involuntário, o ato de respirar, porque é natural do ser humano, muitas pessoas não têm a devida consciência dessa respiração. Eu queria que você falasse um pouco do que seria uma respiração consciente e uma respiração automatizada desse nosso do cotidiano. Como é que a gente poderia entender o que seria uma respiração consciente? pois é, justamente por causa dessa razão, é um ato involuntário, entendeu? As pessoas se esquecem que respiram, né? Uhum. E a respiração, ela está diretamente associada aos processos internos, entendeu? Quando você está estressado, você tem um ritmo respiratório. Quando você está tranquilo, concentrado, o ritmo da respiração é outra. Então, as pessoas acabam esquecendo que a respiração ela é capaz de te mostrar o seu estado interno. É E se verdade. ela é capaz de mostrar seu estado interno, você pode fazer uso de técnicas respiratórias para alterar esse estado mental, entendeu? Muito bom, E no muito yoga, esse instrumento, que no yoga é chamado de pranayama, você faz uso de técnicas respiratórias para alterar a energia do corpo e da mente. Entendeu? Então você é capaz de fazer uma mudança
de um padrão mental e da energia do corpo, fazendo uso somente desse instrumento respiração. Professor, me tira uma dúvida. Eu não sou praticante de yoga, mas eu tenho condições de exercitar uma respiração consciente para acalmar meus níveis de ansiedade, meu nível de estresse? Ou necessariamente só quem pratica yoga que conseguiria fazer isso? Não, não, não. A respiração está sendo uma ferramenta bastante utilizada nas empresas, né? Já é uma coisa que chegou nesse universo empresarial, só que as pessoas estão fazendo uso da respiração para produzir mais, entendeu? Então elas melhoram o estado mental para produzir mais, entendeu? E acaba alimentando esse contexto de autoprodutividade, fazendo uso, né, indevido da respiração. É claro que quando a pessoa está estafada, né, ela pode sim fazer uso da respiração para alterar esse padrão físico e mental, mas ela tem que fazer uma mudança comportamental também. É que nem na nossa área, né? A pessoa, ela quer qualidade de vida e se ela fizer só uso da ferramenta, a atividade física, ela não vai causar uma mudança significativa. Ela vai ter uma resposta positiva, mas ela precisa mudar alguns padrões de comportamento. Mas qualquer pessoa, voltando para a sua pergunta, qualquer pessoa pode utilizar esse instrumento para ter um pouco mais de qualidade de vida, mas muito mais do que isso, para perceber como é que a mente se encontra e como é que o corpo, como é que a energia do corpo se encontra, entendeu? A partir dessa percepção, você consegue fazer uso da respiração para modificar esses padrões, esse padrão energético que a gente fala. Legal. Hoje em dia a gente tá vivendo esse início dessa nova era, uma era mais voltada para informatização, para comunicação, informação, rede social, e inconscientemente as pessoas estão se tornando mais ansiosas e mais imediatistas, buscando saber mais rápido as informações. Eu quero postar uma coisa, eu quero que as pessoas curtam, eu quero estar fazendo ali e quero que as pessoas vejam. E isso, involuntariamente, dentro do nosso consciente, nosso inconsciente, está nos tornando cada vez mais ansiosos. E isso não é bom para a nossa saúde. Nós, como educadores físicos, a gente sabe dos grandes males que tornam uma pessoa ansiosa. Ela tende a ter inflamação no seu corpo, dores, ela tende a ficar com respiração mais acelerada, de forma nem consciente, ela nem percebe. Começa a fazer movimentos de forma mais automática e aquilo começa a produzir radicais livres no nosso corpo, fazendo com que a gente não tenha mais até o domínio do nosso eu. Professor, eu queria que você tirasse a sua dúvida. Será que as pessoas têm consciência do poder que ela tem dentro da mente? Onde elas podem, através de um simples gesto, de uma consciência, de uma respiração, ela se tornar mais tranquila, mais calma, consequentemente mais produtiva no trabalho, nos estudos, etc.? Ah, certamente. Por isso que a gente também tem que fazer uso dessa ferramenta que a gente está fazendo uso, que eu espero que seja o início de um processo onde a gente possa levar esse tipo de informação por aqui, já que as pessoas usam as mídias para acessar muito conteúdo. Então, por que não falar um pouco sobre saúde, sobre essas coisas simples que modificam padrão de ansiedade, por exemplo. Quando a gente fala de respiração associada ao yoga, aí a gente precisa acessar um monte de conceitos. Então, a gente precisaria de meses falando sobre padrão energético, entendeu? Por exemplo, a facilidade ao acesso à informação faz a pessoa entrar numa energia de excesso de estímulo. E isso alimenta uma energia no corpo, que no yoga é chamado de energia rajas, que é a energia do movimento. Legal. O excesso desse padrão alimentado no corpo leva a pessoa a desenvolver quadros de ansiedade. Aí a gente sabe onde é que isso pode levar, né? Problemas cardíacos, problemas de pressão. Então, uma coisa alimenta a outra. Então, a pessoa, ela tendo conhecimento de que ela está alimentando um padrão energético, mental, e que isso altera o corpo físico,
ela vai usar uma técnica específica, porque tem técnica respiratória que eleva ainda mais o padrão energético. Então você precisa Legal. ter conhecimento de técnicas respiratórias, e aí precisa de uma orientação para isso, para Uhum. ela fazer o uso de um pranayama, ou de um exercício respiratório, que leve a energia dela para outro nível, entendeu? Aí ela vai Legal. fazer uso da respiração e jogar essa energia para um outro padrão, que é chamado de tamas, né? Thomas. Onde você vai para um estado mais de inércia, né? É. Então, você precisa acessar vários conceitos para fazer bom uso dessas técnicas, entendeu? Legal. Mas me diga uma coisa, o professor Robson, que ele, com esses anos de experiência, ele acaba falando alguns termos que é bem técnicos da yoga, mas que você que não é um praticante da yoga, não se espante. Da mesma forma que ele usa um termo técnico, ele, na mesma hora, ele já traz essa mensagem, esse conteúdo para o nosso dia a dia de quem não é um praticante de yoga, mas também pode se beneficiar dessa prática da respiração consciente. A primeira, a primeira, a primeira coisa que eu acho importante da pessoa entender é que ela precisa se conectar com a respiração e aprender ou melhorar a maneira de respirar. Isso é muito importante, entendeu? A gente comentou um pouquinho antes de se conectar por aqui, mas a gente estava falando justamente desse assunto. Uhum. Aqui no Ocidente, por causa da conexão com a estética, entendeu? As pessoas, e por causa dessa necessidade de estar dentro do padrão físico, as Licença, rapidinho. pessoas... Pessoal, fiquem muito atentos a essa explicação do professor agora, que isso aqui é um dado científico e um dado curioso da nossa diferença Oriente, Ocidente e Oriente. Como é que as pessoas se comportam com seu estado de respiração no Oriente e agora no Ocidente. Manda bala aí, professor. Além das pessoas estarem muito conectados com essa relação entre respirar e estado mental, lá se educa para que a respiração ela aconteça da maneira mais eficiente possível. Aqui no Ocidente, e como educador físico eu posso falar disso com muita propriedade, as pessoas têm o hábito de contrair o abdômen e manter o abdômen contraído para que esteticamente ele fique bem, entendeu? Então, até quando você vê uma senhora corrigindo alguém, fala, menino, puxa essa barriga para dentro, entendeu? E segura, que é para não ficar com o abdômen solto, entendeu? E entender que a movimentação da cavidade abdominal ela é natural e que ela precisa ser estimulada para que você consiga expandir mais o tórax é fundamental. Então, antes da gente falar de técnicas específicas, né, que alterem padrões mentais, é importante a gente aprender a mecânica respiratória. E aí eu posso, se você me permitir, mostrar esse movimento da cavidade. Primeiro eu vou falar da mecânica de forma teórica, depois eu vou mostrar. Tá? Mas quando a gente inspira profundamente, a gente distende a cavidade torácica e distende a cavidade abdominal. Quando o abdômen se projeta para frente, o diafragma desce e você expande mais a caixa torácica. Quando você solta o ar, você retrai a caixa, entendeu? E suga a barriga para dentro e o umbigo cola lá nas costas. Aí o diafragma, que é o principal músculo da respiração, sobe e facilita a expiração. Então, o papel da cavidade abdominal é muito importante para o movimento expansivo e retrativo da caixa torácica. Legal. Sabe o que a gente pode fazer? 2 exercícios. Fazer com quem está assistindo essa live agora sinta como está a sua respiração agora. Isso é importante. Vamos fazer. Se você respirar naturalmente, inspirar de maneira mais profunda e relaxar a cavidade abdominal, naturalmente ela vai se distender. E aí o que você tem que fazer é soltar a cavidade abdominal. É a famosa barriga relaxada mesmo. Exatamente, você tem que relaxar. Deixa ela bem relaxada. Forçar uma distensão, sabe? Porque quanto mais ela distende, mais o diafragma desce, mais
mais você expande os pulmões, para que Legal. ele receba mais oxigênio, mais nutrientes, né? E mais energia, porque aí a gente entra no outro conceito que é muito trabalhado no yoga, Dentro da yoga. essa energia mais sutil. Então, professor, fique à vontade. Pessoal, eu vou virar de lado. Beleza, beleza. Mas virar de lado. A imagem está tranquila. Pessoal, tá tranquila? Prestem bastante atenção nesse exercício que o professor vai fazer, para depois vocês repetirem e sentir essa diferença do que seria uma respiração no Oriente e no Ocidente. Então na verdade, essa aqui já está sendo educada pelos fisioterapeutas, pelos médicos, entendeu? Então você segura na caixa torácica, porque você precisa sentir essa expansão aqui na frente do tórax. No tronco. Isso. Inspira, explorando esse movimento expansivo em cima, e distende a cavidade abdominal, exagerando essa projeção do umbigo para fora. Quando você solta o ar, você suga a barriga para dentro. Legal. Então você inspira distendendo e solta o ar, sugando a barriga para dentro. Diferente do que a gente acha, esse movimento ele fortalece a musculatura que estabiliza a coluna lombar. Você imagine só uma barriga o tempo inteiro contraída, o que ela vai fazer com os ligamentos estabilizadores da coluna? Vai tensionar eles. E aí daqui a pouco a pessoa, por manter o abdômen sempre contraído, gera uma tensão de base, entendeu? Começa a sentir a famosa dorzinha nas costas e não sabe por quê. Isso. E esse movimento que a gente faz, ele estimula o funcionamento das mucosas internas e dos órgãos internos. Você está causando um massageamento natural dos órgãos internos para favorecer esse processo de excreção, de expulsar através de fezes aquilo que o corpo não usa. Pessoas que têm problemas de prisão de ventre, fazendo esse exercício de respiração, elas tendem a melhorar o seu funcionamento do intestino? Você está estimulando o movimento peristáltico do intestino, que é um movimento natural. Que no processo de envelhecimento você vai perdendo. Então, se você está estimulando, existe um conjunto de exercícios no yoga que são chamados de kriyas. Os kriyas são técnicas que estimulam as mucosas internas. E algumas técnicas de respiratórias, elas têm esse duplo significado. É uma técnica de pranayama, né, para trabalhar com energia vital, e um kriya também, que estimula o movimento das mucosas internas, e aí vai o intestino, o estômago. Que legal. Pessoal, o ato de respirar de forma consciente, ele é muito rico, ele é muito valioso. Pena que por essa pressa dos dias de hoje, essa aceleração, a gente está cada vez mais ansioso e tendo respirações mais erradas, fazendo com que o nosso organismo crie uma substância chamada radicais livres, que são toxinas no nosso corpo, e infelizmente eles vão fazendo com que a gente se sinta mal e acabe adoecendo, né, professor? Quando tem... Então, assim, no primeiro daqui, eu já vi a pergunta também, daqui a pouco a gente entra nela. Legal, já abre as perguntas. Um primeiro movimento, Vlad, seria isso, você tentar melhorar a sua técnica respiratória. Essa técnica respiratória passada, de tocar na caixa torácica, perceber a expansão das costelas, perceber a expansão, esse movimento de distensão da cavidade abdominal, você pode fazer sentado ou deitado. Deitado é até melhor de se fazer. Com a mão em cima da cavidade abdominal e com a outra no tórax, para você educar a respiração. Toda vez que você estiver estressado, né, tenso, nervoso, chateado, você pode sentar com a coluna ereta e treinar uma respiração com a mecânica mais eficiente, sabe? Que legal. Você gera mais oxigenação interna e isso te dá mais clareza mental, entendeu? Esse é um dos principais pontos, é ativar a respiração para ter clareza mental. É o que eu sinto, que eu percebo, que está faltando muito por conta do crescimento dos níveis de ansiedade e de estresse. As pessoas estão cada vez mais no automático e menos conscientes do que estão fazendo.
E a ferramenta respiração consciente, ela vai realmente fazer com que você crie essa clareza mental e seja uma pessoa mais produtiva. Então a dica da gente nesse primeiro momento, que a proposta é a gente conversar mais sobre esses temas que estão interligados e que pode, né, ser utilizado aí dentro da nossa área, que é a educação física, educação do físico, né? O que a gente pode fazer no primeiro momento é pedir para as pessoas observarem um pouco mais a maneira como elas respiram. Por exemplo, é importante você ver que numa situação de estresse, seu ritmo respiratório muda completamente. Então, se você tiver um pouco de bom senso, de usar a respiração antes de tomar uma decisão, porque quando a gente não tem clareza mental, a gente age por impulso, né? Tem um ditado popular bem antigo que pode aproximar desse conceito. O famoso conte até 10, né? Respira fundo, conta até 10. Os nossos pais já falavam de muito tempo isso. E funciona. E a gente está no movimento de realmente resgatar aquilo que era dito e que tinha muita sabedoria, né? É verdade. Mas, no primeiro momento, a dica é observar um pouco mais a respiração. Por exemplo, quem tem dificuldade de dormir, né, antes de se deitar, pode contar até 10, não contar até 10, mas de repente marcar uns 2 minutinhos tentando respirar de maneira mais profunda. E aí, nesse nosso contato, mais para frente a gente pode usar algumas técnicas, mas é importante a gente falar de se respirar com a mecânica mais eficiente. Isso já faz toda uma diferença. Então eu já vou deixar um convite para o nosso próximo encontro, que a temática a gente vai trazer associada ao sono. Hoje a gente está falando um pouco mais de respiração, consciente. De maneira geral. De maneira geral, né? Mas vamos aprofundar essa temática do sono, que boa parte da população brasileira não tem boa qualidade do sono. Eu acho que se a gente aprofundar isso aí, trazer algumas técnicas da educação física, como também da respiração, do movimento da yoga, a gente vai ajudar muita gente. É claro que para dormir bem, assim como você se prepara para um banho, né, assim como você se prepara para uma atividade física, quando você vai fazer uma atividade física, você não vai com qualquer roupa. Você se prepara para a atividade física. É verdade. Isso deve ser feito quando você vai dormir também. Para tudo precisa de um rito de preparação, né? E é claro que se você só fizer utilidade, se você começar a utilizar somente a respiração para mexer na qualidade do sono, você não vai ter muito benefício. Então você precisa observar o rito de dormir, se ele está coerente. Um conjunto de ações. Exatamente. E aí você usa essa ferramenta, que aí a qualidade do sono vai melhorar certamente. Legal. Então é uma mudança comportamental, né? Que melhora a sua qualidade de vida em todos os aspectos, sabe? Professor, a gente podia abrir algumas perguntas e respostas aqui para... Podemos sim. Para que... Estava vendo aqui, ó. Deixa eu ver. Uma pergunta que Pâmela fez. E se você também quiser fazer alguma pergunta, pessoal, a hora é essa. Ela falou sobre a diástase. Pergunta sobre diástase, né? Os exercícios de diástase que orientam a gente a ficar mais contraído, a gente a ficar contraído mais o abdômen. Ela questionou, Pâmela, sobre exercícios. Mas que aí você fala? é um problema específico, entendeu? A gente não está criando uma cultura de manter o abdômen contraído. A diástase fechou, você volta a respirar de maneira novamente. É assim num processo inflamatório, não é? Enquanto você tem um processo inflamatório, você tem que ter um certo cuidado para fazer alguns movimentos, né? Dentro da área da educação física. Passada a inflamação, vida normal. Então, você está num processo de tratamento, de modificação de estrutura para fechar a diástase, aí você está num contexto específico. Entendeu? Legal. Mas fechada a diástase, a vida tem que seguir normalmente, né? Muito bem, muito bem. E aí você volta a respirar de maneira natural, né? Como seria o quê? O rito do sono.
Como é que é o É, rito do sono? O rito do sono é uma mudança comportamental. Por exemplo, como é que é o seu ambiente para dormir? Tem TV? É interessante dormir com TV no quarto, luz entendeu? acesa, Luz meia, acesa, a gente sabe que a hipófise, que é a glândula que libera lá o hormônio do sono, né? ela é estimulada na Pelo, ausência de luz, isso. entendeu? Então, assim, o quarto é escuro, tudo isso é rito, né? Você toma um banho frio que ativa ou você toma um banho morno para dormir? Para relaxar, isso mesmo. Tudo isso é rito, tudo isso é rito, entendeu? Então, se você tem um rito coerente, né? E associa esse rito coerente para uma boa noite de sono, a uma técnica respiratória, nosso sono fica formidável. Tranquilo, tranquilo, perfeito. Professor, eu gostaria que você deixasse uma dica sobre a respiração consciente, para que as pessoas, ou até um dever de casa, para que elas comecem a praticar e tomar essa consciência e a importância dessa respiração que O nós dever de casa conversamos. é realmente tentar respirar de maneira mais eficiente. Essa é a primeira dica, sabe por quê? Porque depois eu vou falar, assim, respirar no yoga não é só uma troca gasosa com o meio, né? Ele tem um conceito mais amplo. Então, no primeiro momento, é melhorar a mecânica respiratória. A partir de um entendimento dessa mecânica e de um treino, que é um treino, você treina a respirar de maneira mais profunda, né? Para que essa respiração fique mais eficiente e você capte mais nutriente para o corpo e capte mais energia, energia vital, que no yoga é chamado de prana. Tá? Legal. Tendo feito esse exercício, aí no próximo movimento a gente pode aprofundar esse conceito de respiração e já fazer uso de uma técnica. Mas o primeiro exercício é treinar, e aí a gente pode deixar até a ideia das pessoas, depois de um certo treino, deixar um comentário para a gente, entendeu? Sim, sim. Para a gente ver se houve algum tipo de dificuldade, de dúvida na hora de respirar, entendeu? Mas o Legal. fato é, as respirações da sociedade moderna, elas são muito a nível torácico. É uma respiração curta. Você imagina, uma respiração curta, você capta pouco nutrientes e libera muita toxina, aquilo que a gente chama de toxina que a gente não utiliza, que na verdade volta para o meio e vira fonte de energia de outros seres, entendeu? Uhum. Então, ela é muito a nível clavicular. Então, o que a pessoa tem que fazer nesse primeiro momento é treinar uma respiração mais profunda, né? De preferência, e aí um exercício bacana, que aí a gente já pega essa linha de ter mais qualidade para dormir, antes de dormir, fazer uns 2 minutinhos, que parece pouco, mas quando Mas você senta em silêncio e treina essa respiração profunda, parece que você está respirando há 10 minutos, entendeu? É trabalhar legal essa demais. respiração profunda antes de dormir, tá? Isso seria um exercício, uma A dica. Beth, a Beth fez outra pergunta aqui. Para respirar melhor, basta observar atentamente a respiração? Respirar e inspirar mais profundamente. Para ela respirar melhor, ela precisa de uma inspiração mais profunda e ela precisa observar. Tá aí, vamos deixar um exercício então. Então ela vai Legal. tentar inspirar profundamente, contando 5 tempos na tela mental. 5 segundinhos. E aí ela vai soltar o ar tentando contar 7 tempos. Ela vai Soltar inspirar. mais do que inspirar? Exatamente. A expiração Perfeito. vai ter que ser mais longa do que a inspiração. Então, ela inspira Muito bom. profundo e conta 5 segundos, né, na Muito tela bom. mental. Ao soltar o ar, ela vai tentar contar 7 segundos. Isso é uma respiração mais profunda. Se mesmo assim ela percebe que ela tem uma capacidade, um volume respiratório maior, ela pode contar 10 segundos inspirando e 12 segundos soltando o ar. Tá? Perfeito. Mais na expiração e menos na Na respiração. expiração. Ou pode ser uma respiração quadrada, que a gente fala. Inspira em 6 segundos, solta o ar em 6 segundos.
que é uma respiração mais quadrada. Tá? Top demais. Ó, é porque quanto mais a pessoa se esvazia, mais capacidade inspiratória ela vai ter. Entendeu? Muito legal. A Ana, nossa amiga, ela fez 2 perguntas. Alguma respiração específica? Ela está falando que está com insônia, sobre insônia. Por enquanto não, só respirar melhor. Respirar de maneira mais eficiente. Se ela conseguir fazer isso antes de dormir, sentada, com a coluna ereta, fora da cama, fica melhor ainda. Tá? Que ela vai perceber o tanto que uma respiração acalma, tranquiliza a mente, aí ela sente sono. No ato de respirar, ela sente sono. E se faz diferença respirar pelo nariz ou pela boca? Nesse momento, não. Nesse momento, não. Inspira nariz e solta pela boca, ou pela boca e pelo nariz. No yoga, a gente usa muita respiração nasal, porque quando você respira pelo nariz, mas tem técnicas também que usa a boca. Quando você respira pelo nariz, inspira e expira, você ativa o lobo do cérebro frontal, ou pré-frontal, que melhora o estado de atenção. Então, respirar pelo nariz, primeiro, filtra e aquece. Que você não ativa respirando nariz-boca. Entendeu? Ah, legal. Muito bom, muito bom. Pessoal, já tem 2 tarefas para você fazer. Tentar ter a consciência da respiração e fazer respiração. Contagem, que a expiração... Com o tempo, que a expiração seja maior do que a respiração. Professor Robson, eu estou honrado em tê-lo como o meu primeiro convidado de um desafio que eu lancei para 2020. Eu chamo de Desafio 366, onde nós estaremos fazendo exercícios físicos, você como educador físico bem sabe, dos benefícios e da importância. 366 dias em movimento. É um grande desafio, principalmente para mim como educador físico, como também para o pessoal que também vai estar se exercitando. Esse desafio é fazer movimentos em casa simples, onde qualquer pessoa vai estar em movimento e assim saindo do nosso grande mal do século, que é o sedentarismo, e com ele grandes malefícios. E nós já sabemos, hipertensão, diabetes, vários e vários. Depois vai ter mais temas sobre isso. Pessoal, se você estiver interessado em participar desse desafio, baixa o Telegram e no Telegram você vai lá digitar Desafio 366 ou aqui no meu Instagram tem um link lá embaixo na minha bio, clica no link e você vai ver lá Desafio 366 e tem lá todos os exercícios que nós estamos fazendo desde o dia 1º, com dicas de saúde e muito mais. Professor Robson, muito obrigado pela sua participação. Hoje você está dando a estreia dessa minha jornada, convidando mais amigos para estar nesse bate-papo legal. Bacana. Agradecido demais desse seu horário aí para estar conosco, compartilhando um pouco do seu conhecimento. E eu acredito que não vai ser a primeira. Com certeza nós estaremos batendo mais papos aqui e levando mais esse benefício da respiração, do exercício físico, da yoga para muita gente. Bacana, bacana. Obrigado, professor. Eu espero que esse seja o início de vários bate-papos, onde a gente possa levar um pouco mais de informação para as pessoas, já que é muito fácil você clicar na tela e acessar um conteúdo, porque não falar de assuntos coisas mais boas, interessantes. Isso aí. Bacana. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado, foi uma honra mesmo estar conosco aí. Pessoal, muito obrigado. Gostou? Tem esse aviãozinho aqui embaixo, ó, compartilha com mais amigos seus para ter mais acesso a essas informações. Pode falar. Bacana. Essa live ao vivo, ela fica... Vai ficar por 24 horas. Ah, bacana, porque os alunos estavam perguntando, os meus alunos, porque eles não podiam entrar, então eu já vou passar essa informação para eles. Se tudo der certo, eu vou conseguir salvar e lhe repasso. Tá joia. Valeu, gente. Muito obrigado, muito obrigado. E vamos respirar de forma consciente. Um abraço, professor. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos. Foi um prazer enorme tê-los aqui.
nesse momento da gente dividir um pouco de conhecimento do professor. É isso aí. Um abraço e em breve tem mais.